Olá, querido aluno, olá, amigo professor, olá, senhores pais. Sejam bem-vindos ao canal Gnose Play. Eu sou o professor Paulo Rocha e a correção de hoje é do livro Apps Mais Língua Portuguesa, quinto ano, páginas 166 a 169. Página 166. Língua, usos e reflexão. Verbo, tempos e modos. Tá? Nós vamos estudar os tempos e os modos verbais. Atividade oral e escrita. 1. Releia o primeiro parágrafo da reportagem, observando os verbos em destaque. Lápis e caderno não são os únicos materiais escolares de Silane P., 17 anos. Com uma mala, um balde cheio de farinha e uma muda de abacateiro, ela espera pelo transporte escolar à beira do rio Mariepauá. É sábado, dia de ir para a escola, ou melhor, noite, já que a embarcação Encontro das Águas para as 20 horas, em frente à casa da estudante de Santo Antônio, no Amazonas. Em que tempo estão os verbos destacados? Presente ou passado? Então, presente você já sabe que é o que está acontecendo hoje, e passado é o que aconteceu ontem, antes de ontem, há uma semana, há um mês, tá? Foi o que já passou. Então, são, espera, é, para. Né? Você vê que está atual, ou seja, está no presente. Questão 2. O uso desse tempo na reportagem faz com que os fatos relatados pareçam A. Ficção, isto é, fatos imaginados ou atuais. Bom, quando o verbo retrata algo relacionado à ficção, algo a fatos imaginados, uma narrativa, geralmente eles vêm no passado, né? E vai alternando presente, passado, entendeu? E ali você vê que na reportagem estavam todos no presente, ou seja, para parecer que aqueles fatos eram todos atuais. Então, por isso que é a letra B. 3. Leiam o mesmo parágrafo, passando os verbos em destaque para o passado, né? Depois conversem. Que efeito de sentido o uso desses verbos no passado provocaria no texto? Então, aí em grupo, né? Nós temos aqui o texto. Aí eu passei aqui para você ver que ficou melhor esses verbos destacados para o passado. Então ficará o seguinte: lápis e caderno não foram os únicos materiais escolares de Silane P., 17 anos. Com uma mala, um balde cheio de farinha e uma muda de abacateiro, ela esperou pelo transporte escolar à beira do rio Mariepauá. Foi sábado, dia de ir para a escola, ou melhor, noite, já que a embarcação Encontro das Águas parou às 20 horas, em frente à casa da estudante de Santo Antônio, no Amazonas. Tá? Então ele pergunta, né, qual é o efeito de sentido e o uso desses verbos no passado provocaria no texto. Eu coloquei o seguinte para ajudar você. Você pode fazer a adaptação. Então, no passado, o trecho não tem o mesmo efeito de atualidade dos fatos, né, como os verbos no presente, pois a impressão de que os acontecimentos estão acontecendo ou acabaram de acontecer, né, se perderiam. Além disso, com a mudança dos verbos, aqui é um A, tá, gente? Para o tempo passado, o trecho se parece com uma narrativa, ou seja, se parece com uma história de ficção. Só uma correçãozinha que com a mudança, ficou com mudança com erro de digitação. Você coloca aqui um A, tá? Então é isso. 4. Na 166. Releia outro trecho da reportagem. No Amazonas, crianças e adultos colocam farinha em quase tudo. No arroz, feijão, sopa, no açaí e até com água. Todas as comidas, né, todas as comunidades têm plantação de mandioca e as crianças ajudam da colheita até a confecção da farinha. Letra A. Em que tempo estão os verbos desse trecho? Colocam,
tem, ajudam, né? Está no tempo presente. Marque um X, né, a letra B, na alternativa que mostra o que as formas verbais indicam. Então, o presente ele indica um fato costumeiro, fato não habitual ou fato imaginário. Gente, já falei isso aqui para vocês, é um fato costumeiro, tá? 5. 167. Você entrevistou pessoas mais velhas de seu entorno. Leia agora o trecho de uma entrevista com Ziraldo, escritor de livros infanto-juvenis e criador do personagem Menino Maluquinho. Estadinho, fazendo a pergunta ao Ziraldo. Qual foi o primeiro livro que você leu? Aí o Ziraldo, né, ele responde. Li os contos infantis do Tesouro da Juventude. Uma coleção fantástica de capa dura que as pessoas vendiam de porta em porta no Brasil inteiro. O sonho de minha mãe era arrumar dinheiro para conhecer todos os volumes. Tinha os contos infantis clássicos, li Pinóquio, Patinho Feio. Depois larguei tudo, comecei a fazer minhas próprias escolhas e passei para o gibi, né? Então, meus amigos de infância eram Batman, o Capitão América. Isso estimulou muito a minha vocação. Eu passava o dia desenhando historinhas. Eu passava o dia todo desenhando histórias com os meus heróis. Eu tinha 11 a 12 anos. Está aqui a referência de onde foi tirado esse texto, né, do estado de São Paulo. O que ajudou Ziraldo em sua vocação? Ler muito, desenhar muito ou brincar muito, né? Foi ler muito e desenhar muito, né? B. Sublinhe na entrevista uma frase que indique algo que era habitual na vida de Ziraldo no passado e circule o verbo usado. Você vai ver lá no texto a seguinte frase: eu passava o dia desenhando histórias com os meus heróis. E a palavra que você vai circular é passava, tá bom? C. Use outra cor de lápis ou caneta e sublinhe agora uma frase que indique algo que ocorreu em determinado momento do passado. Depois circule o verbo usado. Aí tem aqui, li os contos infantis. Aí você vai circular, tá bom? Li. Mas também como sugestão tem li Pinóquio, Patinho Feio, depois eu larguei tudo. Comecei a fazer minhas próprias escolhas e passei para o gibi. E isso estimulou muito a minha vocação, tá? Aqui é só uma sugestão. 6. Na 167. Registre a seguir 3 coisas que você, letra A, faz habitualmente, letra B, fez ontem, letra C, com toda certeza fará nos próximos dias. Essas respostas são pessoais, é você que vai responder. Mas eu vou colocar as minhas, né, me baseando em você, que vai servir como um apoio, tá? Você pode modificar aí de acordo com a sua realidade, tá bom? Na letra A, eu coloquei o seguinte: o que você faz habitualmente? Eu vou para a escola durante a semana, onde participaria de aulas de várias disciplinas. Aqui não é participaria, é onde participo, tá? Como matemática, ciências, língua portuguesa e educação física. Faço amigos na escola onde tenho professores que me ensinam. Aí fez ontem, na letra B. Fui a uma pizzaria com minha família comer pizza. Tá? Letra C. Com toda certeza fará nos próximos dias. Fazer os deveres de casa, jogar bola e assistir no celular. Isso aqui a pessoa faz, né, direto. As formas verbais empregadas nessas atividades indicam ações que, de fato, acontecem, aconteceram ou acontecerão, né? Dizemos que indicam algo real, algo certo. Então, o modo do verbo que expressa o fato, a ação como algo real, algo certo, né, com certeza, ele é chamado de modo indicativo. Então, o modo verbal indicativo é isso. Ele vai indicar algo que é certo, que é real, tá bom? Que é verdadeiro. Página 168. Veja agora outro modo de indicar fatos. Complete as frases a seguir usando os verbos que estão entre parênteses. Faça as adequações necessárias para dar a ideia de algo incerto, duvidoso. Então, o indicativo mostrou algo certo, né? Um fato real.
Já esse que nós vamos ver agora, ele vai mostrar o contrário, algo incerto, algo duvidoso. Letra A. Se lápis e caderno, os únicos materiais escolares de Silane, ela, pelo transporte escolar à beira do rio Mariepauá. Aí ser e esperar. Como é que vai ficar? Ó, se lápis e caderno fossem os únicos materiais escolares de Silane, ela esperaria pelo transporte escolar à beira do rio Mariepauá. B. Se dezenas de estudantes já estivessem a bordo e outros ainda fossem embarcar ao longo do curso do rio, o embarque iria demorar. Então você vê que todos os verbos foram passados aí, né, para esse modo duvidoso e incerto. É isso? Que pode ser que aconteça ou não, ou seja, uma hipótese. 8, na 168. Leia outro trecho da entrevista de Ziraldo e em seguida responda a questão. Aí o Estadinho pergunta a Ziraldo: se você fosse o menino maluquinho no livro das mágicas, qual mágica inventaria? Aí o Ziraldo respondeu: eu resolveria a vida de todo mundo que vivesse em torno de mim. Quando penso que ganhei na loteria, me imagino quebrando o galho de todo mundo, ou seja, ajudando as pessoas, né? Ninguém teria problema. Penso muito nisso, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Queria que todo mundo fosse feliz, tivesse uma vida tranquila. Aí está aqui a autora, de onde foi tirado, né, a fonte, de onde foi tirado. Então, o que Ziraldo faria se ganhasse na loteria? Então, o Ziraldo ele resolveria a vida de todo mundo, ou seja, ele ajudaria aquelas pessoas que estivessem ao seu redor. É isso? Quem são as pessoas que geralmente estão ao nosso redor? São amigos, parentes, né, colegas. É isso? 9. Complete as frases com as formas verbais adequadas dos verbos entre parênteses. Nós temos o verbo ser e o verbo ganhar. Então, se ele fosse um menino maluquinho, resolveria a vida de todos. Só que ele não é, tá? Então, é uma hipótese. Se ele ganhasse na loteria, ninguém mais teria problema. É uma hipótese. Ele não ganhou, mas pode ser que ele venha a ganhar. Então, se ele ganhasse, há essa possibilidade. 10. Agora é sua vez. Complete a frase com algo que gostaria de ser, fazer ou ter. Se eu. Então, isso aqui é pessoal. Mas, como eu falei anteriormente, eu vou colocar aqui, mas você vai fazer a adequação de acordo com a sua realidade, com o seu interesse. Então, eu coloquei o seguinte. Se eu ganhasse na loteria, eu ajudaria minha família. Então, aqui foi se baseando no contexto do Ziraldo, tá bom? As formas verbais fossem, estivessem, fosse e ganhasse indicam algo incerto, duvidoso, isto é, que pode ou não acontecer. O modo do verbo que expressa um fato incerto, que pode ou não acontecer como uma possibilidade, é chamado de modo subjuntivo. Então, nas primeiras questões, você viu que o modo do verbo ele indicava algo que era certo, né, que era um fato, que era uma certeza real. Então, aquilo ali é o modo indicativo. Ao contrário do modo indicativo, nós vamos ter o modo subjuntivo, que ele vai indicar algo que não é certo, algo que não é real, algo que é duvidoso, né? Que ele tem a possibilidade de acontecer, ele tem essa hipótese, ele pode acontecer ou não, tá bom? Leia a tirinha a seguir. Quem vem? Alto, quem vem lá? Amigo ou inimigo? Se eu fosse inimigo, iria dizer que sou inimigo? Ele tem razão. Então você vê que o H, né, da Folha de São Paulo, o humor nessa tirinha está nesse sentido. Como é que a pessoa está fazendo a proteção de um castelo ou de uma casa e vê um movimento e vai chegar, você é inimigo ou é amigo? A pessoa diz que se ela fosse inimiga, ela não ia dizer que era inimigo, né? Ela iria mentir. Então o humor está aqui, né, da tirinha. Então o que provoca o humor na tirinha? É a sugestão. Pode-se considerar engraçado o fato de o personagem perceber que sua pergunta era inadequada, porque realmente, se você é inimigo de outro e quer atacar, você não vai dizer que vai atacar, não é isso? B. Copie a fala da tirinha que levanta uma hipótese, uma possibilidade de algo acontecer ou não. Se eu fosse inimigo, iria dizer que sou inimigo? Com certeza que não. Mas se ele fosse, pode ser que não seja, né? Então você vê que o verbo ele está no modo subjuntivo, né? Há a hipótese de acontecer, de ser ou não.
C. Que forma verbal é usada para indicar essa hipótese? Fosse. D. Que modo verbal é empregado para construir essa hipótese? O modo subjuntivo. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir com os colegas e o professor ou a professora. Verbo. O modo indicativo ele expressa o que é certo, o que é real. O modo subjuntivo ele expressa o que é possível, né, duvidoso, incerto e hipotético. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado você. Se gostou, compartilhe, comente, se inscreva se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. E professor Paulo Rocha do canal Gnose Play.